Você já se perguntou por que o seu parceiro ou o seu pretendente, mesmo parecendo interessado em você, só fala com você quando você fala com ele primeiro? Eu sou Emanuel Melo e hoje eu tô aqui para explicar um dos principais motivos pelo qual essa dúvida ocorre em muitas mulheres. E para começar, eu preciso primeiro que você assimile um dos princípios básicos da existência humana que até hoje parece difícil das pessoas assimilarem, que é o seguinte: embora possa não parecer, mas homens e mulheres são diferentes não só em aspectos físicos, eles também são emocionalmente e mentalmente diferentes também. Isso quer dizer que eles pensam, sentem, percebem, avaliam, reagem, conceituam, compreendem, decidem, concluem e se comunicam de maneira diferente. Além de também desejarem coisas diferentes, possuírem necessidades diferentes, expectativas diferentes, motivações diferentes, urgências diferentes, impulsos diferentes, valores diferentes, objetivos diferentes e por aí vai. Então, como você pode perceber, é tudo tão diferente que quando eles conversam é como se fossem dois alienígenas trocando palavras tentando se entender. Mas como as motivações e os propósitos das conversas também são diferentes, eles acabam não se entendendo. Até quando eles falam, embora sejam o mesmo idioma, eles não estão dizendo a mesma coisa quando usam as mesmas palavras. Por exemplo, quando a mulher diz assim: "Você nunca faz o que eu peço", ou então assim: "Você sempre está ocupado, você deveria ser mais presente." Quando ela fala as palavras nunca ou sempre, ela não espera que o homem leve isso literalmente. É só a maneira feminina de expressar frustração do que ela está sentindo naquele momento. Mas os homens interpretam essas palavras literalmente. Quando ele ouve que ele nunca faz o que ela pede, ele pode responder algo assim: "Como assim? Eu nunca faço o que você pede. Ontem mesmo eu te ajudei quando você me pediu ajuda. É você que é exigente demais e não fica satisfeita com nada." E no outro exemplo, quando ele ouve que está sempre ocupado e deveria ser mais presente, ele pode responder assim: "Como assim? A gente não parou de se falar desde que a gente se conheceu. Só essa semana atrás, agora que eu estava ocupado e não dava para falar muito. Olha, desculpa, tá? Mas eu não sei se a gente pode dar certo. Talvez seja melhor a gente dar um tempo." Pois bem, sabendo que homens e mulheres são diferentes, vamos ver como é que essas interpretações erradas um do outro também estão presentes na queixa frequente das mulheres, que é quando o homem só fala com a mulher quando ela vai atrás dele primeiro, fala com ele primeiro, e depois vamos descobrir o que é que você pode fazer nesses casos para resolver esse problema e o que evitar para que não aconteça mais esse problema no futuro. Veja bem, no mundo feminino as mulheres elas valorizam e priorizam o amor, a comunicação e a intimidade. Isso quer dizer que as mulheres elas tendem a sacrificar a si mesmas em favor dos outros para só então se sentirem merecedoras do bom relacionamento que elas buscam. Ou seja, elas primeiro dão para só depois receber. Toda mulher sabe disso instintivamente, mas é aí que está o problema. Os homens não possuem essa mesma filosofia de vida. Os homens estão mais primariamente preocupados em ter sucesso na vida pessoal e profissional do que em busca de amor, comunicação e intimidade, a menos que ele entenda um pouco das mulheres. Por isso, quando uma mulher se doa para um homem desavisado que não entende das mulheres, ela não vai receber de volta. Ele não vai entender que uma vez que ela se doou, agora é a vez dele. Uma mulher sim, entenderia isso por instinto, mas um homem não entende, a menos que ele tenha algum entendimento sobre as mulheres. Mas em geral, o que ele vai entender é o seguinte: ele vai pensar assim: "Bem, ela parece feliz em se doar, então eu posso continuar fazendo as minhas coisas. Quando ela parar de se doar, deve ser então porque agora ela está precisando de mim." Eis que acontece então o problema de ele só falar com você quando você fala com ele primeiro. Devido ao fato de as mulheres terem essa tendência automática de se doar para os outros primeiro, quando ela está conhecendo um homem, ela não se importa em ouvir o que ele tem a dizer, dando toda a atenção dela para ele e até se preocupar em ser o mais agradável possível para ele. Durante os diálogos, por exemplo, ela acaba ficando só no papel de ouvinte. E aí, no final das contas, ele é que não ouve nada sobre ela. Geralmente, a conversa é unilateral. A mulher faz perguntas e o homem responde. No máximo, ele devolve a pergunta dela, mas não dura muito tempo depois disso. Por exemplo, ela começa assim:
Bom dia, tudo bem? E aí ele responde, bom dia, tudo, e você? E aí ela responde de volta que tá ótima e depois a conversa acaba. Às vezes, a mulher, para tentar manter a conversa, ela faz mais perguntas ao homem, como por exemplo, já tá no trabalho? Já comeu? Como é que foi ontem no jogo? E assim vai. E ele, claro, continua só respondendo. Isso acontece porque os homens não entendem que as mulheres gostam de se sentirem ouvidas para se sentirem especiais. Quando a mulher faz perguntas, é na verdade uma maneira de dizer para o homem que ela quer que pergunte sobre ela também. Toda mulher sabe disso instintivamente, mas os homens não. Eles precisam de alguém para informá-los. É muito frustrante para uma mulher quando ela tenta conversar com um homem e ele não dá continuidade na conversa. O fato de ela também não perceber que os homens são diferentes, ela geralmente interpreta que ou ele não está mais interessado nela ou ele está com outro. Isso porque no universo entre as mulheres, todo mundo lá se importa umas com as outras fazendo perguntas. Em alguns casos, quando não é uma pergunta, é algo que ela diz que tem o mesmo efeito de uma pergunta. Como por exemplo, quando ela diz que gostou de sair com ele, ou qualquer outra coisa que implique que a resposta dele deve ser para tranquilizá-la. É por isso que, para te ajudar nesse problema, aqui vai a dica principal do vídeo de hoje, que é o seguinte: o seu parceiro ou o seu pretendente só fala com você quando você fala com ele, porque é bem provável que em toda a interação que você tem com ele, a conversa gira mais em torno dele do que em você. Ou seja, é provável que você esteja mais ouvindo do que falando. Se os seus diálogos estiverem sendo assim, a probabilidade de ele se acomodar e não iniciar os próximos diálogos vai ser grande. Por isso, quando você estiver interagindo com um homem, evite que os assuntos das conversas sejam só sobre ele. Tudo bem que ele fale dele, mas não espere sempre que ele pare e perceba que ele deve fazer perguntas para só aí você começar a falar. Se ele entender um pouco das mulheres e te fazer perguntas, ótimo. Mas se ele não fizer perguntas, não espere, porque provavelmente ele não vai fazer. Os homens só fazem perguntas quando eles estão no primeiro contato. Porque nesse começo, ele sabe que precisa primeiro ativar na mulher uma reação de ela se abrir para o interesse dele. Mas aí depois que essa reação é ativada e ela começa a se abrir, ele volta para o estado automático dele. Por isso, enquanto ele estiver querendo te conhecer, não dê a entender a ele que você já fechou todas as outras portas da sua vida para dar atenção a ele. Inclusive, desmarcar ou mudar a sua agenda com outros programas que você já fazia antes dele. Aproveite enquanto que ele ainda está fazendo perguntas para você e fale. Inclusive, você pode até dar detalhes sobre o assunto. Tenha entusiasmo na sua fala. Não fale só por falar. Por exemplo, quando ele inicia a conversa com você dizendo algo assim: boa noite, como vai? Então diga o seguinte: boa noite, eu acabei de chegar na academia. Olha, você nem acredita o que é que aconteceu lá. Quando eu fui fazer um exercício de agachamento, quase que eu não aguentei. A sorte é que o professor estava lá perto e viu e me ajudou. Na hora eu fiquei até envergonhada, porque tinha gente lá perto me olhando. Só que aí no final foi até engraçado, eu ri muito depois. E eu ainda fui com a minha amiga lá para a aula de dança que fica no andar de baixo. E eu tô exausta, mas olha, foi muito bom. E aí depois disso, se você quiser, você ainda pode até mandar um vídeo de você dançando. Percebe como a conversa ela fica cheia de energia e muito interessante, você dando a abertura para ele agir e se conectar com você? Você falando de você, você abre muito espaço para ele começar a falar de você também. Por exemplo, depois disso ele poderia até falar coisas para você como: mas olha, que coisa, hein? Cuidado para você não pegar peso demais, pode te prejudicar. Ou seja, é como se você estivesse dando a ele a oportunidade de se preocupar com você e se importar com você do jeito que você quer. É muito interessante para um homem quando a mulher fala, porque os homens, eles procuram um tipo de mulher com que eles possam se conectar. Os homens só conseguem se conectar quando ele conhece a vida da mulher. Agora, se por acaso você realmente não tiver muito o que falar, você pode pelo menos mandar uma foto para ele do que é que você está fazendo naquele momento. Algo de interessante. Isso também dá abertura e gera uma oportunidade para vocês falarem de você. Se você está malhando naquele momento, por exemplo, então envie uma foto de você fazendo exercício. Isso significa que toda e qualquer oportunidade que um homem tiver de colocar atenção na mulher vai ser melhor do que se ela tiver que colocar atenção nele. Não só ele vai gostar porque vai poder mostrar a competência dele para ela, como também ela vai gostar porque ela vai se sentir acolhida por ele, tá bom?
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta o vídeo e compartilhe com alguma amiga que você sabe que precisa desse tipo de informação. Um abraço e até o próximo vídeo.